Boa noite, irmãos. Boa noite. Boa noite, todos vocês. Foi boa semana? Foi ótimo. Boa noite, também você que está nos assistindo, ou que vai nos assistir. É um prazer muito grande, é muito bom estar aqui mais uma vez com cada um de vocês, louvando o nosso Deus, né? Buscando a Ele em glória e verdade, né? Então, sejam todos muito abraçados. Que bom que estamos aqui. E que bom que vocês vieram aqui também hoje. Sejam muito bem-vindos. Estamos felizes com vocês. Então, agora, para começar o nosso culto, então vamos cantar o hino 261, Fé é a Vitória. Quando começar a música, vamos colocar em pé, quem puder.
noite, irmãs. Aqueles que peço agora, aqueles que puderem se ajoelhar ou curvar as nossas frontes, vamos conversar com o Pai. Amado Deus e Pai, obrigada, Senhor. Obrigada porque estamos iniciando mais uma semana aqui juntos, te louvando, te bendizendo, Pai. Obrigada pela presença de cada irmão aqui. E obrigada por todos aqueles que estão nos assistindo em casa, por algum motivo não puderam vir. Peço, Pai, a tua bênção, que teus anjos estejam conosco, nos acompanhando, nos guardando, protegendo durante toda essa semana, Pai. E como disse o louvor, a fé é a vitória, que no fim de cada dia tenhamos a vitória em teu santo nome. Eu te peço agora, Pai, a tua bênção, que teu Santo Espírito esteja conosco, que a mensagem que seja passada venha direto do teu trono para nós, Pai. Amém. Eu te peço, Pai, perdão dos nossos pecados e agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus não pede muitas coisas para nós, né? Ele só pede a nós mesmos, a nossa vida, nossa doação. Deus precisa de dinheiro? Deus não precisa de dinheiro, né? Ele quer nosso coração, Ele quer cada um de nós. Mas quando a gente doa com amor, com alegria, nós doamos o nosso coração junto, porque diz que onde está nossos tesouros, né? Também está nosso coração. Então, agora eu convido a cada um para se doar inteiramente para Deus, para se colocar aos pés do Senhor e trazer a sua oferta, seus dízimos, né? Que aqueles que vieram preparados, que queiram trazer aqui na frente, nós vamos colocar uma música. E aqueles em casa também, se você gostaria de participar também, tem problemas, dificuldades, entre em contato conosco, certo? Que Deus abençoe a todos. Uma boa noite a todos. Boa noite. Aos que estão aqui presentes nesse local tão maravilhoso, aos que estão também do outro lado da telinha nos assistindo, agradecemos a todos pelo apoio, pela participação. Hoje estamos aqui na nossa igreja do Jardim Indóia, conforme foi divulgado, né, na mídia social, nas nossas redes, para fazermos esse culto de adoração a Deus. A cada domingo estamos fazendo uma série de sermões, uma série de palestras, denominada Encontros Marcantes. Como é bom quando a gente tem um encontro marcante, interessante com alguém. Por exemplo, hoje, agora, estamos aqui, nos encontramos de forma presencial, e também vocês que estão online, como é bom um encontro assim. Nós vamos falar sobre encontros marcantes que Jesus, ao longo da sua vida, teve com algumas pessoas, né? O nosso texto de hoje está em Mateus, no capítulo 15, 21 a 28. Aqueles que tiverem a sua Bíblia na mão, peço que peguem, né, e vamos fazer uso dela, lendo esse texto, essa história, que realmente é uma história bem marcante, e vamos refletir um pouco sobre o que aconteceu nesse momento, quando Jesus teve esse encontro
como nossa, é uma história de fé, de vitória também, como o hino que cantamos no início desse culto, dessa apresentação. Eu vou ler assim aos poucos, cada versículo, e a cada versículo vou fazendo um breve comentário. Vocês que estão em casa podem ir acompanhando, se não puderem, se não tem uma Bíblia na sua mão, pode anotar os textos e depois verificar ou assistir o vídeo novamente. Podem compartilhar também com seus amigos, com seus conhecidos. Nos dias, Mateus vai nos contar a história da mulher cananeia. Esse é o título que temos aqui. A minha Bíblia, pelo menos, está, talvez você tenha alguma outra versão, mas a minha Bíblia conta a história da mulher cananeia. Então, começando. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tirom e de Sidom. Onde será Tirom e Sidom? Atualmente é o Líbano. Jesus, apesar da divindade dele, ele também era humano e ele também muitas vezes se cansava por ter ser humano, e ele precisava descansar. Quem de nós também não precisa muitas vezes descansar? Tantas as lutas diárias que nós temos, não é verdade? Então Jesus também precisava, em alguns momentos, a Bíblia narra que ele se parava, ele ia para um lugar assim reservado para descansar um pouco daquela intensa atividade missionária que ele tinha. Mas mesmo assim, quando ele se retirava para algum lugar, quando ele ia para alguma cidade, ele mesmo assim, ele sempre falava do Evangelho, sempre trazia alguma mensagem de esperança para ajudar, para libertar aquelas pessoas que muitas vezes estavam passando por alguns problemas. Essa mulher sem nome, ali não fala, né, o nome dela, fala assim, partindo ali, ao longo da história vocês vão ver, não fala o nome dela, é uma mulher sem nome. A Bíblia nos fala que ela era uma mulher, o evangelista Marcos, lá no Evangelho de São Marcos, diz que era uma mulher sírio-fenícia. Mateus nos diz que era uma mulher cananeia. Essa questão aqui nós não vamos discutir. O que importa, na verdade, é que ela era uma mulher estrangeira. Continuando aqui, o verso 22 diz: E eis que uma mulher cananeia, como falei, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Eu acredito que muitas pessoas saibam o que é uma pessoa endemoniada, mas aqueles que não sabem, a definição é que é uma pessoa que é possuída por um espírito mau, por um espírito do demônio mesmo, né? Ela clamava. Vejam bem ali, a Bíblia nos relata que ela não pedia por favor, ela clamava, ela estava assim desesperada. Na nossa vida, nós aqui, você que está aí do outro lado, quantas vezes você clamou a Deus quando está passando por uma situação? Ou será que você apenas orou? Ou será que você fez um pedido e desistiu? E essa mulher aqui nos relata a história que ela clamava pela filha dela que estava muito doente. Ela dizia: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ela clamava. Era muito mais do que um pedido, era muito mais do que uma oração. Era um clamor, e um clamor assim é algo muito, muito intenso. É o desespero de uma mãe ali por sua filha, né? Vejam bem, essa mulher naquela época havia um preconceito muito grande assim contra as mulheres, mas essa mulher, ela enfrentou todas as tradições religiosas e preconceitos sociais da época ao se dirigir a Jesus. E o que aconteceu? Vamos continuar lendo o próximo texto. No versículo 23 nos diz: Jesus, no caso ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Eu fico pensando, que situação dessa mulher. Como é constrangedor, muitas vezes, quando você faz uma pergunta para alguém e essa pessoa não te dá resposta. Você já ficou alguma vez assim, incomodado? Atualmente, nas redes sociais, muito usadas, pelos textos, pelas mensagens, quando você manda uma mensagem para alguém e essa alguém não te responde, não te dá uma certa inquietude, não te dá uma certa angústia. Vejam bem a situação dessa mãe desesperada, clamando ao mestre pela cura da sua filha, e Jesus ficou em silêncio.
Muitas vezes, meus queridos, isso pode acontecer nas nossas vidas. Quando você tem um problema, se você faz uma oração, se você clama a Deus, não te dá a impressão que às vezes a resposta não vem. Silêncio. Eu já ouvi um sermão sobre esse tema que eu achei bastante interessante, o silêncio de Deus. Qual é a sua reação quando o céu fica em silêncio diante do clamor? É difícil, né? É muito difícil. Nem sempre a gente ouve a resposta que quer. Mas o silêncio, eu acredito que seja a resposta mais inquietante, eu diria assim. Mas ela continuava clamando. E os discípulos de Jesus, o que fizeram naquele momento? Vendo o desespero daquela mãe ali, qual foi a reação deles? Nos diz ali que eles ainda falaram, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Os discípulos, ao invés de acolherem aquela mulher, ainda disseram que ela estava incomodando, né? Será que às vezes a gente também tem essa sensação de estar incomodando, de estar pedindo? Tem muitas pessoas que às vezes precisam de ajuda e não pedem porque não querem incomodar os outros. Ajudas mais difíceis. E quem sabe às vezes na nossa vida, você está com um problema muito grave e muitas vezes você desiste de clamar, de pedir a Deus para não incomodar. Mas quando a gente precisa de ajuda, a gente tem de pedir ajuda sim. Mesmo que pareça que não vai ser atendida a sua oração, a Bíblia nos diz, orai sem cessar. Né? Então não desista. Como Jesus reagiu? Após Jesus ter feito aquela demonstração de diferença, Jesus ainda fez uma declaração que mais perturbadora ainda. Que declaração foi essa? Vejam bem, no versículo 24, como Jesus respondeu. Mas Jesus respondeu, não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Puxa, agora aqui foi um balde d'água, né? Esse texto aqui, algumas vezes, quando eu li, eu fiquei, puxa, Jesus primeiro não respondeu, ficou indiferente, não deu a resposta. Mas ela insistiu tanto, ela clamou tanto, ela ignorou, que até os discípulos diziam que ela estava incomodando, que ela não perturbasse o mestre. Quando Jesus respondeu, ainda deu essa resposta, que não poderia atendê-lo porque não eram do mesmo povo. Havia essa divisão, digamos assim, entre os povos, né? Mas essa mulher, ela não desistiu, ela continuou clamando, né? Agora aqui vem uma questão, eu fico tentando imaginar como ela se sentiu. Ela se sentiu, imagino eu, excluída, ignorada. E vocês, em algum momento da sua vida, vocês já se sentiu excluída de alguma situação, quem sabe, de algum evento? Você já sentiu, talvez você já tenha até se sentido assim, excluído por Deus, pensando que você pede, Deus não ouve a sua oração? Eu vou contar para vocês uma experiência minha, pessoal. Não costumo muito contar as minhas experiências, mas essa eu preciso contar. Alguns anos, muitos anos, antes de eu conhecer a verdade, antes de eu conhecer os estudos, os ensinamentos, a doutrina da Igreja Adventista, eu acompanhava um pregador muito famoso, que eu não vou citar o nome por uma questão de ética. Esse pregador muito famoso tinha um programa na TV, eu também não vou citar qual emissora de TV, e eu assistia sempre, e eu gostava muito, todas as mensagens, todas as pregações que ele passava, pareciam que eram feitas só para mim. Parecia assim que ele sabia as dificuldades que eu estava passando naquele momento, e aquelas mensagens iam direto, e eu ficava muito impressionado com esse pregador. E um dia, ele anunciou num dos programas dele, que aquele programa seria especial, pois ele teria uma bênção direta de Deus, muito, muito especial e exclusiva para todos os seus seguidores. No caso, eu já era uma seguidora desse famoso pregador, um pastor, né? E eu fiquei muito aflita, eu digo, nossa, não perdi nada, nem piscava, nem respirava, esperando que a mensagem era essa. Aí veio, qual era a bênção tão especial que ele apresentava naquele programa? A bênção muito especial que ele apresentava naquele problema era uma Bíblia. Uma Bíblia de estudo, segundo ele, exclusiva, completa, que esclareceriam todas as dúvidas bíblias que a gente pudesse ter, porque era uma Bíblia assim e tal, e fez um comercial, e eu fiquei ansiosa, eu digo, puxa, eu tenho a minha Bíblia, mas eu preciso dessa Bíblia aí, porque essa Bíblia vai me dar a bênção que eu preciso, a bênção que eu preciso para resolver todos os meus problemas. E fiquei naquela expectativa. E o programa continuou. Eu, na minha inocência, muitas vezes a gente é inocência, achei que ele fosse fazer uma doação, ou talvez até cobrasse, sei lá, um curso por envio de correio,
taxa de entrega, alguma coisa falou. Mas quando ele anunciou o valor daquela Bíblia, que eu nem vou falar para vocês, porque vocês não se escandalizem, como eu me escandalizei na época, nossa, foi um balde de gelo, não foi nem de água na minha cabeça, porque era um valor assim na época, era quase o salário que eu ganhava. Como pode uma Bíblia com esse custo? O que tem de especial? A minha frustração não parou por aí. A minha frustração foi além, porque ele disse ainda que quem não adquirisse aquela Bíblia não seria abençoado. Como pode e como, infelizmente, ainda existem pessoas que fazem isso com a fé das pessoas, com a carência das pessoas, com o desespero, eu diria, das pessoas. Eu não estava tão desesperada, mas estava aflita. Que decepção. Vejam bem. Que decepção. Então, muitas vezes, talvez você se senta assim. Eu, naquele momento, ali me senti excluída. Digo, puxa, agora eu não comprei a Bíblia, então estou excluída, não vou ganhar a bênção. E ele foi bem claro ao afirmar que você não conseguiria a bênção porque você não adquiriu aquela Bíblia. Que situação, né, meus queridos? Fico imaginando a situação também dessa mulher naquele momento. Isso, que não poderia atender. Mas o que será que ela fez? Eu, naquele momento, na minha experiência, eu fiquei bem triste. Evidentemente, não assisti mais aquele programa. Fiquei, assim, muito entristecida. Mas e essa mulher, o que será que ela fez? Será que ela desistiu? Porque ela clamou? Vamos ler, então, o que nos diz. Ali no versículo 25. Ela, porém, veio e o adorou. Vejam só. Dizendo, Senhor, socorre-me. Vejam o desespero, a persistência dela, a insistência dela, né? Mesmo quando Jesus disse que não poderia atendê-la. Então, meus queridos, aqui esse texto diz que nós jamais devemos desistir de adorar ao nosso Deus, jamais devemos desistir da nossa fé, da nossa jornada, né? Mesmo que as lutas sejam grandes, é nesses momentos que a gente deve pedir mais ainda. Muitas vezes as pessoas estão passando por uma tribulação e apelam para todo tipo de solução humana. E quando já não há mais saída disso agora, então eu vou orar. Quando não deve, na verdade, ser assim. A oração deve vir sempre em primeiro lugar. Continuando. Qual foi a resposta de Jesus? Ela falou, Senhor, socorre-me. Jesus então respondeu, diz o verso 26. Então ele respondendo disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Puxa, aqui foi de doer, né? Imagine, ele não ouviu no primeiro momento. Quando ele respondeu, depois quando ele respondeu, disse que não poderia atendê-la e depois ainda falou, olha a comparação, não, ela não poderia atendê-la porque não era justo, que aquela mensagem não seria para ela. Como será que ela se sentiu? Ela não desistiu. Olha só a resposta dela. Ela, contudo, replicou, sim, Senhor, porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Que demonstração de fé dessa mulher. O quanto ela foi humilde. O quanto, assim, ela persistiu. Jesus surpreendeu de novo, né? Com essa resposta. Eu algumas vezes que li esse texto, eu fiquei pensando, como assim, né? Como a gente muitas vezes tem interpretações erradas da Bíblia, dos textos bíblicos. Por isso que aqui eu quero fazer uma observação. Por isso que é tão importante que você não apenas leia a Bíblia, mas que você estude. É por isso que nós oferecemos estudos bíblicos, né? As pessoas que se interessam, quando tem textos assim como esses, que muitas vezes levam a uma interpretação errônea, e a fé das pessoas às vezes fica abalada, e muitas pessoas até desistem da fé por não conseguirem entender um texto como esse. Você poderia aqui nesse momento estar julgando Jesus, puxa, mas que Deus é esse? Deus não é amor, Deus não é salvador? Como que ele fez isso com essa pobre mãe desesperada, pedindo pela ajuda do seu filho, da sua filha, quero dizer. Então, o que ela fez? Como que Jesus queria dizer com isso? Por que Jesus teve essa reação? Eu também ficava me questionando, mas por que será que Jesus teve essa reação com essa mulher? Por que ele não atendeu logo? Por que ele não curou, sendo curador? Jesus queria dizer que não poderia entregar a bênção ou milagre
alguém que não era do seu povo. Os discípulos ali, na época, também concordavam, né? Não podia atender porque ela não era do povo, porque naquela época havia essa rivalidade, eu diria assim, entre os povos, né? Mas aquela mulher, mesmo assim, ela continuou insistindo, ela não se sentiu humilhada e ela até concordou com aquela colocação. Ela chegou a concordar, que ela aceitava as migalhas. Veja, é a humilhação da pessoa, né? Mas por que Jesus reagiu dessa maneira, né? Por que ele pareceu assim, aparentemente, de acordo com o texto aqui, que ele não se compadeceu? Por que ele não... Qual seria a resposta? Jesus queria mostrar, em primeiro lugar, para aqueles, até para os discípulos e para os povos ali daquela época, aquelas pessoas daquela época, como a religião deles lá na época era dura, né? Quando fazia essa separação entre os povos, não tinha um bom relacionamento entre eles, né? E Jesus queria também testar a fé dessa mulher. Queria ver até que ponto ela iria continuar insistindo. Por isso que ele tomou, por isso que ele teve essa atitude, por isso que ele disse, no primeiro momento ficou em silêncio e depois deu essa resposta, porque ele queria provar. E quando ele viu a insistência dessa mulher, que ela não desistia, o verso 28 nos diz: então lhe disse Jesus: ó mulher, quão grande é a tua fé! Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, a filha dela ficou sã. Vejam bem. Que história, né? Que história é essa de persistência, de fé, de perseverança, de humildade também da parte dela. Porque ela não se sentiu ofendida, outra pessoa um pouco mais orgulhosa, puxa, está me comparando ao cachorrinho, vai querer me dar migalhas, enfim, poderia ter desistido. Então, que lição isso pode nos trazer para a nossa vida, para o nosso dia a dia, né? Para as nossas lutas diárias que muitas vezes nós temos. Isso quer nos dizer, a lição que nos traz esse texto é que muitas vezes o céu nos põe à prova quando nos dá uma dificuldade, uma tribulação imensa. Como a que estamos vivendo atualmente, né, com essa pandemia que afastou tantas pessoas da igreja, que levou algumas vidas, algumas pessoas perderam seus familiares, seus amigos. Que dificuldade, nós continuamos aqui lutando, né? Não desistimos de continuar levando a mensagem do Evangelho, porque cremos que só Jesus salva, só Ele nos dá salvação e que um dia virá nos buscar, que só através do seu sangue na cruz nos resgata, limpa todos os nossos pecados. Então, meus queridos, não desistam, nunca desistam da sua fé, da sua jornada. E aqueles que ainda não conhecem essa verdade, procurem uma igreja perto da sua residência. Temos muitos templos, né? A maior parte das nossas igrejas já está aberta, com os cultos presenciais, com todos os cuidados recomendados, né? Com limitação de pessoas. Mas nós vamos continuar adorando ao nosso Deus e continuar levando essa mensagem, né? Então, veja bem, quando Jesus, nós cremos também que Jesus vai voltar. E quando Ele voltar, será que ele vai voltar para buscar os seus? Lá no texto de Lucas 8, não é necessário vocês procurarem, porque eu vou ler para vocês, nos diz, quando vier o Filho do Homem, será que vai achar ainda fé na terra? As pessoas estão perdendo a fé. Infelizmente, as pessoas têm enfrentado tantas dificuldades que elas estão desvanecendo, elas estão desistindo de tantas coisas, né? Elas estão desistindo das suas famílias, né? Estão desistindo do seu trabalho, dos seus sonhos, dos seus projetos. Estão, pior de tudo, estão desistindo da salvação. Estão desistindo do Evangelho. Mas aqui apelo a vocês que ainda estão nessa jornada que não desanimem. Quando você for convidado para fazer um trabalho na igreja, não coloque empecilhos, né? Porque um dia temos fé, temos certeza, a Bíblia nos garante que teremos a nossa recompensa também. A nossa recompensa não está aqui nesse mundo, não está aqui na terra. Nós cremos que a nossa recompensa é eterna, estará nos céus depois da volta de Jesus. Amém. Por isso que nós temos que aceitar os desafios que essa vida nos coloca, né? Para que isso nos fortaleça. Quanto mais dificuldades, mais nos fortalecemos.
a fim de nos preparar, e assim estaremos preparados para um mundo melhor. Concordam comigo? Nós temos aqui algumas pessoas presentes hoje, isso nos deixa muito felizes, não é verdade? Então, irmãos queridos, esse mesmo texto que foi lido em Mateus, se vocês quiserem ver uma outra versão, ele também está lá no livro de Marcos, narrado também de uma outra maneira, porque os evangelhos, às vezes, nós não vamos ler porque é o mesmo texto. Marcos 7, 24 a 30, para quem gosta de anotar e depois pesquisar, também relata essa mesma história. A cada domingo estaremos aqui apresentando esses encontros marcantes. Um encontro marcante muitas vezes muda as nossas vidas, né? Pode mudar a nossa vida para a eternidade. Eu desejo que vocês também um dia nas suas vidas tenham um encontro marcante com Jesus. Esse encontro marcante com Jesus com certeza vai mudar a vida de vocês também, porque nós temos a certeza dessa salvação. Vamos ter a certeza da volta de Jesus. E a Bíblia também nos fala que a nossa missão é não apenas nos converter e ficar dentro das igrejas, mas ela nos diz de fazer discípulos, né? Levando a palavra, batizando em nome de Jesus. A nossa reflexão de hoje, bastante breve, mas de uma história importante, que vocês reflitam, que vocês não desistam nunca, né? Eu vou acrescentar aqui, fazer um acréscimo extra. Vou falar aqui um pouquinho assim sobre a importância também que nós temos de seguir uma estratégia rápida assim sobre a importância de uma letra do alfabeto. Vou falar para vocês sobre os 3 Cs. Comece hoje a estudar a Bíblia, comece hoje a orar, comece hoje a sua jornada cristã. O segundo C seria continue, não desista, embora seja difícil, embora você enfrente obstáculos na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua jornada cristã, continue e mais conclua. Conclua tudo que você começar na sua vida, não fique pela metade. Conclua seus estudos, se você começar o estudo bíblico, conclua a sua jornada cristã, porque um dia nós teremos a nossa recompensa e nisso nós acreditamos. Vamos agora finalizar e tendo a certeza de que Jesus vai voltar, que Ele é o nosso Salvador e morreu na cruz por nós e nos resgatou do pecado. Amém. Para finalizar, vamos cantar o hino de número 259, que nos diz que eu sei que tenho crido. Meus queridos irmãos que estão aqui também acredito que saibam que tem crido. E você que está do outro lado também, procure pela igreja. Sempre vale a pena você acreditar nesse Deus poderoso. Vamos nos colocar em pé para cantar esse hino. Se
vontade. Essa certeza que nós temos que ter no nosso coração, nós temos que ter certeza de quem nós cremos. E nós temos essa certeza, eu tenho essa certeza de crer em um Deus poderoso, um Deus que tudo pode, um Deus que nos salva. Oremos. Amado Deus e Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui, passando, Senhor, dividindo a Tua mensagem, a mensagem do Evangelho. Te peço, Senhor, que essa mensagem vá de encontro aos corações e, Senhor, que possas atender a todas as pessoas que nesse momento se encontram angustiadas em meio a tantas lutas, tantas dificuldades, que não desanime essas pessoas e as atenda segundo a Tua vontade. Amém. Peço também por todos nós, aqui dessa comunidade, dessa igreja, que possamos, Senhor, continuar levando essa mensagem presencialmente, também através das redes sociais. Senhor Amém. querido, assim tudo te peço e tudo em Tuas mãos entrego. Nos despeça na Tua santa paz, nos levando em segurança para os nossos lares, que possamos retornar outra oportunidade para continuar transmitindo a mensagem que venha de Ti inspirada. Fica conosco, é o que eu te peço, em nome de Teu amado Filho Jesus. Amém. Obrigada a todos pela presença, aos que estão aqui, aos que estão assistindo também essa transmissão. Estaremos novamente de volta no sábado, no próximo sábado, através das nossas redes sociais e também presencialmente. Uma boa noite a todos e até a próxima. Boa noite.